Olá, meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para dar boas-vindas ao segundo semestre com o nosso ensino remoto e trazer para vocês aqui um assunto muito importante na nossa vida estudantil, que a gente começa desde o terceiro ano do ensino fundamental, estudando no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando chega aqui no oitavo, nono ano, a gente precisa lembrar deste conceito, de como trabalhar com essas operações para entrar no nosso próximo assunto. Estou falando de fração, ok? O que é uma fração? Fração, divisão, razão, todos esses nomes são iguais, é a mesma coisa. Resolver uma fração é a mesma coisa que dividir um todo em partes iguais. Eu trouxe para vocês aqui uma barra de chocolate e esta barra foi dividida em 5 partes iguais. Se eu tenho a barra toda, eu tenho o inteiro. Se eu tivesse 2 barras dessas, eu teria 2 inteiros, e assim sucessivamente. Porém, este inteiro pode ser representado na forma de fração. Como? Eu tenho 5 pedaços e ninguém comeu nenhum pedaço, não foi tirado nenhum pedaço, então eu digo 5 de 5. O que significa 5 de 5? Toda vez que eu tiver o meu numerador igual ao denominador, eu tenho o inteiro. A representação do numerador igual ao denominador é igual a um inteiro. Então, 5 de 5 é a barra toda. Se eu tiver 20 de 20, eu tenho um inteiro também. Toda vez que o meu numerador for igual ao denominador, é igual a 1. Ó, numerador, denominador, é mesmo, esqueci de falar sobre isso. Veja bem, se eu pegar esta mesma barra aqui e retirar dela 2 pedaços, 2 partes, eu tirei 2 de 5. Este número que está aqui, 2, é a parte retirada. E o 5 representa o todo da barra. Na fração, o todo fica nessa parte, né? Dividido sempre com esse tracinho. O tracinho é o símbolo da fração, ou divisão, ou razão. O 2, que é a parte retirada, é chamada de numerador. E o todo é sempre o denominador. Numa linguagem mais clara, quem fica embaixo é o todo, o denominador, e a parte de cima é o que eu retirei, numerador. Nesse caso, foram retirados 2/5 da barra. Eu leio 2 de 5, 2/5. E o que sobrou? Sobrou 3 de 5, ou 3/5, certo? 3/5, numerador, denominador. Parte que te foi retirada e a parte que sobrou. 3/5. Isso aqui, 3/5, representa aqui, ainda tem 3 partes de 5 para ser retiradas. Vejam bem, na leitura das frações, precisamos lembrar de algumas coisinhas básicas, como, por exemplo, esta fração, 3 de 2. Quando o 2 está no denominador, eu chamo 3 meios. Meios. A partir daqui, por exemplo, 1/4, você sempre vai usar em ordinal. Quando o denominador for 5, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, aí a partir do 10, ó, 7 décimos, 8 centésimos, 21 milésimos. São os nomes mais específicos para a gente aprender. E os outros denominadores, por exemplo, 5 de 12, eu falo 5, 12 avos. Avos. 5, 12 avos. Sempre você coloca a palavrinha avos na frente. Beleza? Muito bem.
Acho que deu para lembrar. Vamos agora ver uma parte muito importante das frações, que é a simplificação. Simplificação de fração. Simplificar. Simplificar significa reduzir, fazer ficar pequenininho. Então, toda vez que você for trabalhar com frações, lembre-se de olhar, de observar se ela pode ser reduzida. Por exemplo, a fração 3/4 é uma fração que não pode ser reduzida. Por quê? Não existe nenhum número que eu divida o 3 e o 4 ao mesmo tempo que não seja igual a 1. O 1 divide todos os números, a gente sabe. Então, precisamos lembrar dos critérios de divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Lembrar da tabuada do 3. Lembrar que quando termina em 0 e em 5, ele é por 5. Lembrar se for a soma dos algarismos der um número igual a 9, vai ser divisível por 9. Lembrar que quando termina em 0 é divisível por 10. Ou se eu não conseguir lembrar, professora, faz a conta. Por exemplo, galerinha, ó, se eu tiver aqui 3/12. Esta fração, ela pode ser reduzida, porque existe número que vai dividir o 3 e o 12 ao mesmo tempo. Esse número é o 3. Se eu dividir 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 dá 4. Então, 3/12 é igual a 1/4. Na comparação de fração, tanto faz eu dizer 3/12 como 1/4. Como assim, professora? Compare com a barra de chocolate. Você tem uma barra de chocolate dividida em 4 partes, certo? Foi tirada uma. Aí você tem mais uma barra de chocolate dividida em 4 partes, tirada uma. E mais uma barra de chocolate tirada de 4 partes, tirado mais uma. Então, ficou uma barra tirada, mais uma, 3. Só que aí eu não tenho 3 de 4, eu vou ter 12. A representação é feita assim, ó. 4, 4, 4. Eu tenho 12 pedaços. Foi tirado um desse, um desse e um desse. Assim. E se eu for comparar, é a mesma coisa que eu tirar um de 4. Ah, muito bem. É isso aí, gente. É importante demais a gente lembrar que a gente pode reduzir as frações. E o nome que eu dou à fração que não pode mais ser reduzida, no caso aqui 1/4, é fração irredutível. Espero que vocês lembrem. A fração irredutível é aquela que eu não posso mais simplificar. Se eu não posso mais reduzir, se eu não posso mais dividir por um número, o numerador e o denominador, esta fração é irredutível. Vamos mais um exemplo de simplificação de fração para vocês lembrarem. Olha só. Por exemplo, 8... Deixa eu me colocar aqui um número. Pronto. 8/30. Qual é o número que divide o 8 e o 30 ao mesmo tempo? 2. Aqui vai dar o quê? 4. E aqui vai dar o quê? 15. 4/15 não pode mais ser reduzido. Então, essa fração já é irredutível. Porque o 4 é por 2, 15 não é. 4 é por 4, 15 não é. 15 é por 3, 4 não é. 15 é por 5, 4 não é. E 15 é por 15, 4 não é. Então, fração irredutível. Espero que tenha deixado bem claro para vocês, né? Muito bem. Agora, veja. Essas frações que eu falei que são iguais, por exemplo, 3/12 é igual a 1/4. Falei agora há pouco. Essas frações são chamadas frações equivalentes. Vão anotando, gente. O que é uma fração equivalente? Equivalente iguais. São frações iguais. Tanto faz eu dizer 3/12 como 1/4. Beleza? Muito bem. Prefixo igual. Agora nós vamos comparar frações.
Na comparação de fração, eu trouxe aqui para vocês 5 dozeavos e 4 nonos. Para perguntar a vocês quem é a fração maior ou menor ou igual. Se elas são iguais, se elas são diferentes, quem é a maior. Como é que a gente faz? Primeira coisa que você faz, olhar se essa fração pode ser reduzida, se pode ser simplificada. 15 dozeavos não pode, não existe nenhum número que divida os... Aliás, 5 dozeavos, né? Não existe nenhum número que divida os 5 e o 12 ao mesmo tempo. E nem 4 nonos. Então, o processo mais simples, fácil, que eu costumo fazer é transformar a fração em um decimal. Como é que eu transformo a fração em um decimal? Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Pelos decimais, a gente compara como se fosse dinheiro, né? E fica simples da gente resolver. 5 dividido para 12. 5 é menor que 12, coloco o zero no quociente, baixo um zero. Aí eu vou ter 50 dividido para 12, dá 4 vezes 12, 48. Me sobram 2. Este número não tem como dividir, mas já é decimal, então eu posso baixar um zero. Aqui eu vou colocar 1 vezes 12, 12 para 28. Sobrou 8. Eu já tenho aqui duas casas decimais para comparar. Eu posso até continuar a minha conta, mas primeiro eu vou para esta, porque dependendo do resultado dessa daqui, eu nem preciso mais fazer. 4 dividido para 9. 4 é menor que 9, coloco o zero no quociente com a vírgula para baixar em um zero. 40 por 9. 4 vezes 9 é 36 para 40, 4. Já tem a vírgula, pode descer zero, você pode ser quantos zeros necessitar. 40 dividido para 9. 4 vezes 9, 36. Olha o que está acontecendo, gente. Vai dar sempre um número repetido. Vocês lembram disso aqui? Quando o número se repete depois das casas decimais? Muito bem. É uma dízima periódica. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 0,44444 ou 0,4 com tracinho em cima do 4. Espero que vocês se lembrem disso das nossas aulas anteriores. Bom, vamos voltar ao que a gente quer. A gente quer saber se 5 dozeavos é maior ou é menor do que 4 nonos. Pelas respostas aqui, eu já sei que já deram números diferentes. 5 dozeavos eu posso trocar por 0,41 aproximado. 4 nonos eu posso trocar por 0,44, também aproximado. Aí eu pergunto a vocês, quem é maior? 41 centavos ou 44 centavos? Oh, isso aí! Este número é maior. Então, 5 dozeavos é menor que 4 nonos. Para comparar as frações, saber se são maior ou menor, a gente transforma em decimal. Lembrando disso, hein? Beleza? Vamos à próxima temática em relação às frações. A gente já simplificou, já fez comparação, já falou de fração equivalente, já fez leitura de fração. Agora eu vou trazer para vocês a fração de um todo. Como assim, professora? Digamos que eu precise calcular 3/5 de 20 reais. Como é que eu faço isso? A fração de um número. Fração de. Quando você utilizar a fração de, o prefixo de, ele indica multiplicação. Eu devo multiplicar. Então, 3/5 de 20 é a mesma coisa que 3/5 vezes 20. Para responder isso aqui, você pode fazer de duas maneiras. Você pode pegar o 20, dividir pelo 5 e multiplicar pelo 3, 20, dividido por 5, multiplicado pelo 3. Lembrando que nas expressões numéricas a multiplicação e a divisão têm o mesmo poder na ordem que aparece, então pode arrochar. 20 dividido para 5, 4, 4 vezes 3, 12. Ou
vocês podem fazer assim. 3 vezes 20 dividido por 5 é a mesma coisa. 3 vezes 20, 60, dividido por 5, 12. Então, eu posso afirmar que 3/5 de 20 é igual a 12. Gostaram? Lembraram? Muito bem. Daqui a pouquinho eu trago para vocês umas dicas de como resolver operações com fração. Beijinho, tchau!